Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa tarde. De novo estamos aqui dando continuidade no nosso lindo estudo, né? Eu digo que é um estudo, não é só uma leitura simples, mas com a participação de vocês aqui junto com a gente na Web Rádio Estação da Luz, com o apoio, né? Eu falo que é apoio, patrocínio, irmandade, tudo do nosso querido Tavares, tá? Que nos dá essa oportunidade de fazer essa leitura, de fazermos esse estudo e ainda trazer pessoas bacanas também que complementam a gente nesse trabalho, né, que nos ensinam muito também, que tem muito para compartilhar, dá para a gente essa oportunidade maravilhosa de estar nessa egrégora, né? Com vocês, então, vou apresentar a nossa Sônia, que acho que ninguém conhece, né, Sônia? Parece-me que não, nunca me ouviram nada. Olha, muito boa noite a todos e boa tarde. Acho que é boa noite para os dois lados. Não, ainda é boa tarde aí no Brasil, não é? São 4 horas de diferença. 18 horas já vira noite. Boa noite em Portugal e muito obrigada mais uma vez por podermos estar aqui a estudar juntos. E bem-vinda, Kátia. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. É uma alegria muito grande estar com vocês. Boa noite para o pessoal de Portugal, boa tarde para o Brasil. Muita alegria de estar aqui. Obrigada pelo convite. A Kátia é nossa grande colaboradora também, né? Nós temos pessoas super especiais aqui que fazem parte desse trabalho, a Denise, a Renata, a Kátia, o Glauco, a Manuela, nossa fofíssima portuguesa. Então, assim, temos uma turma bem bacana por enquanto, hein, gente? Então, é muito gratificante estarmos aqui desenvolvendo esse trabalho. A Kátia faz um estudo, né, Kátia, sobre as epístolas, né? Sim. Eu já estou convencendo a Kátia aqui para a gente, depois, quando acabar o nosso Paulo Estevam, a gente pensar nas epístolas aqui na rádio, né, Kátia? Com muito prazer, com muita alegria.
Muito bem. Então, olha, bem-vindo a todos junto conosco. Vamos dar início ao nosso trabalho hoje, aqui em Portugal, 8h02, no Brasil, 18h02. E enquanto vocês estão procurando, eu vou apresentar aqui a. Desculpa, 16h02, né? Desculpa. Eu vou apresentar aqui para vocês já irem procurando a página. O livro é Paulo Estevão, tá? Francisco Cândido Xavier, né? A psicografia foi através dele, editada pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos na página deste livro, que é da FEP, Federação Espírita Portuguesa, nós estamos na página 43, e o parágrafo começa com sostenia, ok? Sônia, o teu que é PDF? Meu PDF, versão brasileira, é a página 29, nós estamos trocadas. Pronto. Então, assim, nós temos vou pedir para a Sônia fazer a nossa oraçãozinha de abertura, que depois eu faço um outro comentário. Ih, a Sônia caiu. Oi? Eu voltei. Voltou. Desculpem, eu percebi que eu estava com um delay porque eu não percebi que eu não estava na rede Wi-Fi. Estava na minha rede móvel. Por isso é que eu agora alterei. Peço desculpa. Vocês estavam com alguma dificuldade em me perceberem e eu percebi que tinha a ver com isso. Eu estava meio sombrinha assim mesmo, agora ficou bom. Agora ficou bom, não é? Pronto, é que eu não percebi que não estava com a rede da casa onde eu estou. Então, queres que eu faça a prece? É isso, querida? Porque eu vou dizer até porque eu vou pedir para a Sônia fazer a prece, vocês vão entender. Nós, hoje vamos fazer um dia especial, né? Porque nós temos aqui no nosso livro, nós vamos falar um pouco, citar mãe, né? E não sei se todos sabem, do Brasil creio que não, em Portugal, no domingo passado, foi o Dia das Mães. Amanhã vai ser o Dia das Mães no Brasil. Então, essa semana começa com a mãe e termina com a mãe. Nós temos uma semana de mães. E no meio disso tudo, nós temos hoje, aqui em Portugal, o dia de Nossa Senhora de Fátima, de uma das aparições, né? Dia das Mães. Sim, primeira aparição. Isso, 13 de maio. Então, olha só, Maria para tudo quanto é lado, né, gente? Sem contar que eu sou Eurídice Maria, a Sônia Maria também, Sônia, e a Kátia Maria. Pronto. Mas as minhas mães e a minha mãe e as minhas avós são Marias. Tá vendo? Todo mundo tem uma Maria aí no pedaço. Então, como a gente tem isso, nós vamos fazer alguma coisinha interessante em homenagem a essas Marias que aparecem nas nossas vidas, né? Nos trazendo luz, nos dando a oportunidade da reencarnação e de resolver os nossos probleminhas conosco mesmo, né? Que adquirimos durante as nossas reencarnações. Muito obrigado, muita gratidão a todas as mães e, inclusive, minha mamãe também, que já está do lado de lá, né? Que merece todo o meu carinho, todo o meu amor também. Então, a Sônia faz a oraçãozinha, Sônia? Sim. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos a inspiração, o amparo divino, agradecemos a todas as mães do mundo que permitem que nós possamos reencarnar, aos pais também, e queremos muito pedir que cada vez mais possamos todos ser intuídos à paz, à coragem, à fé, à esperança e ao amor. E que assim seja. Ave Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui ventris Iesus. Sancta Maria.
Ok. Voltamos aqui, né? Então, como eu falei, a gente vai começar e terminar com Maria. No nosso livro, posso começar a leitura? Eu acho que antes de começarmos a leitura, podemos responder a essa pergunta primeira que está aí. E podias passar para a Kátia, a primeira pergunta. Tá. A Maria Rita. Maria Rita, olha, muito obrigada, Maria Rita, sempre nos acompanhando aqui no estudo, com perguntas interessantes. E hoje, Maria Rita de Anil, São Luís do Maranhão. O dia da mamãe, que mensagem para sua mamãe, a mamãe de Jesus e as mamães de todo mundo. Então, olha, vou perguntar, vamos começar pela Kátia, da mensagem, e eu gostaria também que você desse a sua, Maria Rita. Pode dar sua mensagem para sua mamãe aqui também. Kátia, pode falar? Tem uma pergunta antes, vocês Era viram? essa antes que eu estava a falar, era disso que eu estava a falar, Kátia, obrigada. O livro Paulo Estevam é um livro de ficção com personagens reais? É essa a pergunta que eu estava a querer que a Kátia respondesse. Abigail Moraes, Chapéu de Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro. Isso. Outra Abigail. E também nos acompanha. Sim. Eu entendo que o livro é um livro de personagens reais e uma história real, contada. Claro que deve ter algum folclore, né? Ou algum acréscimo, né, para trazer a história de um jeito que fique bonito de ler, gostoso de ler e tudo mais, mas eu entendo que seja uma história real com personagens reais. Tanto que quando a gente estuda Paulo, muito do que na doutrina espírita se coloca, se acrescenta ao Evangelho, vem do livro Paulo Estevam. Paulo Estevam é um grande clássico. Eu entendo que a maioria dos romances espíritas psicografados, a maioria, não vou dizer todos, tenham a ver com histórias reais de vida, de espíritos que se foram do outro lado, para o outro lado da vida, e que nos ajudam a entender, a compreender nossa própria trajetória com as suas histórias pessoais, ou com histórias de pessoas próximas, com autorização, obviamente, do plano espiritual para nos trazer, não é? Então, eu particularmente entendo que seja um livro de personagens reais e de história real, tá? Exato. E já dá logo a sua mensagem para o Dia das Suas Mães, depois a gente vai para a Sônia. Eu entendo que o papel de mãe tá meio que implícito no papel de todas as mulheres, às vezes de alguns homens também, porque é um papel de acolhimento, é um papel de cuidado, não é? E cuidar e acolher todos nós fazemos em algum momento das nossas vidas. Agora, as mães, em especial, as mães terrenas, elas trazem essa oportunidade de reencarnação de um jeito especial, porque elas gestam, né? São 9 meses de gestação, 9 meses de cuidados, 9 meses de um processo muito... Só quem gestou sabe como é esse processo de estar 9 meses carregando um ser dentro de si mesmo. Então, eu entendo que todas as mães carregam consigo esse toque divino de gestar, de cuidar, de criar, porque é como se a gente, por um toque mágico, conseguisse criar um corpo. A gente não, teoricamente, não tem consciência desse processo acontecendo em nós, mas é uma coisa tão maravilhosa que, de repente, quando a criança nasce, a gente entende quão bonito é tudo isso, né? E eu entendo que as mães têm um pouco de Deus mesmo. É um toque divino que é para nos contar o quanto Deus nos ama. Quando a gente entende o amor de uma mãe pelo seu filho, a gente se aproxima um pouco do entendimento do amor de Deus para conosco. Então, eu acredito que todas as mães, todas as mulheres são um pouco mães. E todos nós carregamos essa potência de amor que Deus nos dirige, né? Essa é a minha mensagem. Eu acredito que todo mundo tem um pouco de mãe. E, enfim,
que as mães sejam muito amadas, né? Sônia? Ok. Eu vou dizer o seguinte: os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, os 5 romances que nós conhecemos de Emmanuel, que falam que é o Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia, todos esses livros são de histórias reais, de personagens reais. Como toda a história, como acontece aqui no nosso planeta Terra, quando estamos encarnados, nós, quando vamos fazer uma biografia pessoal de nós próprios, quando a estamos a escrever, é do nosso ponto de vista, não é? E vai lá estar contado da maneira floreada, não é? Porque a gente acrescenta paisagem, acrescentamos diversos pormenores. Mas é uma história real, aqueles factos aconteceram. Para isso, basta-nos ir aos Atos dos Apóstolos e temos lá a vivência de Paulo, para podermos fazer uma visualização daquilo que estamos aqui a falar. Agora, logicamente que Emmanuel colocou as coisas de uma forma que chegasse a nós e que nos ensinasse, não é? Para que nós percebêssemos como é que era. E com certeza também houve pormenores, talvez fossem mais duros, de nós conseguirmos percepcionar, que não foram contados com essa dureza que seria, ok? Mesmo assim, para nós percebermos isto, há sempre, quando nós estamos a contar uma história, há sempre esta questão. Em relação às mães, eu estava-me a lembrar de Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que teve 2 mães maravilhosas, não é? A primeira mãe, que é a mãe dele biológica, Maria João de Deus, e a sua segunda mãe, a que ele chama assim, que o foi buscar quando ele estava na sua madrinha e que teve aquela capacidade de amor, porque ela casou-se e pediu ao seu esposo para ir buscar os seus outros filhos. Nem sempre acontece isso no mundo. E ela fez isto. E não só percebeu que Chico estava com aquele problema dos maus tratos da sua madrinha e logo a partir daí cuidou dele, não é? Nós temos esse relato do próprio Chico. Mas o que eu acho interessante é que ele tem uma mensagem que diz: as orações das mães arrebentam as portas do céu. É a expressão dele. O que é que isto quer dizer? As mães amam verdadeiramente. Como em tudo, há exceções, não é? Porque nós sabemos que nós próprios temos dificuldades às vezes de relacionamento. Mas as mães têm essa capacidade de amor verdadeiro ao ponto de conseguirem pedir de tal forma que as portas dos céus ouvem. E isto acho que é a melhor homenagem que alguém pode fazer às mães, a todas as mães do mundo, que lutam pelos seus filhos, que amam os seus filhos, que cuidam dos seus filhos e às vezes cuidam dos seus filhos com situações bem dolorosas, não é? Nas vidas, dificuldades económicas e outras situações, e não desistem, estão lá amparando, e isto acho que é das coisas mais belas que existem no mundo. Como disse a Cátia muito bem, nem todas nós podemos ser mães. É o meu caso e o caso da Euridice. Mas o que acontece é que nós podemos, de alguma forma, amar na mesma os filhos dos outros. Porque quem é mulher tem tendência para a maternidade, usualmente também. Como nós dizemos em tudo, há exceções de acordo com a evolução de cada um. Mas é bom que a gente percepcione, mesmo não tendo essa possibilidade de ser mãe, nós, ao cuidarmos dos nossos pais, ao estarmos a cuidar de outras pessoas que são filhos de outras pessoas, também estamos a ser um pouco mães, não é? Portanto, é para nós também termos, quem não consegue nesta encarnação, também não é o acaso que não acontece, também consegue poder amar na mesma e ter esse papel na mesma na vida de outras pessoas através de gestos de amor. E a mensagem para minha mãe, para a mãe de Jesus e as mães de todo mundo é: muito obrigada, e que possamos ser merecedores de vosso amor. Porque a minha mãezinha também tem ainda um amor incondicional e me ensinou muito. Então, preciso merecer a abnegação e o amor dela, de todas essas mães, porque mãe, para ser mãe, já começa aí a olhar para o outro, porque eu não, como a Sônia disse, eu não sou mãe de filhos de ventre, né, mas eu tenho outros tipos de filhos no meu coração. Então, estou aprendendo a maternidade de uma outra forma. Mas então, muito obrigada a todos vocês, mulheres, que puderam cuidar de alguém, que puderam olhar para alguém e trazer para essas pessoas o ensinamento, o aprendizado e a oportunidade. Eu só posso dizer isso.
Muito obrigado, e que possamos ser merecedores de vosso amor. Elisa Maria Barbosa, você fez um comentário bem interessante, que foi um dos melhores livros que você leu. E com certeza, realmente, cada vez que a gente estuda esse livro, a gente descobre que esse livro ele é completo no aprendizado moral. Né? Eu entendo dessa forma. A Kátia é uma grande estudiosa de Paulo de Tarso, ela sabe até mais que eu, mas eu entendo dessa forma. Viu? Eu não tenho dúvidas que ela sabe mais do que nós as duas, porque é a área dela de estudo. Hoje a gente vai, ó. Eu, pelo menos, né? Então, vamos lá. Vou fazer um pequeno zoom rapidinho para a gente dar início à nossa leitura, tá? Nós chegamos para quem não acompanhou a leitura, a Abigail já tinha saído, ela conseguiu sair de lá da cena, né, de onde o pai tinha sido assassinado, e o irmão dela, que é o Estevão, tinha sido condenado às galés, né, que eram as prisões assim do submundo, e libertaram ela através de uma oração. Ela fez o cântico dos aflitos, né, e ela conseguiu, através dessa oração, criar uma energia ali e que beneficiou ela, e ela acabou sendo libertada. Nesse caminho, nesse inteirinho, ela recebeu ajuda do guarda que encaminhou e pediu a ela que ela saísse da cidade. E ela procurou algum lugar que ela pudesse ir e acabou entrando na casa de uma amiga, que era uma amiga da família, que conheceu a mãe dela. Olha aí a mãe de novo, né? E essa amiga a recebeu neste momento para que pudesse ficar ali, acolheu ela nesse momento de tristeza. E a gente está nesse bate-papo das duas, que agora nós vamos dar continuidade, né? Então, vamos lá. Sostênia, disse Abigail, suspirando. Meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte? Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te comigo. Ser-me-ia uma segunda mãe para o resto da vida. Que eu tinha falado da maternidade, né? Sostênia aconchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é prioridade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado, nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo a não incidires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou. Aceitarei teus conselhos, mas, antes de qualquer providência, necessito voltar para casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não volte ao lar. A esta hora, é possível que já esteja ocupado por homens sem escrúpulos que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. Eu gostaria de falar uma coisinha. Eu ia te fazer uma pergunta aí. Acho que você sabe. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o mundo ainda é propriedade dos maus. A gente sabe que no mundo que a gente está, no estágio evolutivo do planeta, o mal ainda, aos nossos olhos, parece dominar tudo que é bom. Mas a gente sabe que o bem não faz alarde, ele caminha, ele se alastra de um jeito silencioso. O mal sempre aparece muito. Se a gente for ver as notícias, a gente só vai encontrar notícias de tragédias, de dificuldades, de coisas ruins. A gente pouco encontra notícias de atitudes benevolentes no nosso meio, não é? E essa ideia de que o mundo ainda é propriedade dos maus,
acaba trazendo para nós um certo receio de vivermos as coisas boas, acaba trazendo para nós um temor de colocarmos em prática os nossos ideais de bondade, de benevolência, porque a gente se retrai diante de tudo isso. E acho que é importante que nós nos lembremos que essa situação é uma situação absolutamente passageira, e que ela só vai se reverter na medida em que nós fizermos crescer diante do mundo as coisas boas que temos dentro de nós e as atitudes boas que podemos fazer fora de nós. E eu acho que essa situação, apesar de nos colocar numa posição defensiva para que nós não nos mantenhamos inteiros, nos mantenhamos capazes de continuarmos a ser servidores de Deus, nos defendendo dessas situações que porventura venham a nos prejudicar. De outra forma, a gente deve não se sentir intimidado de vivenciar e de fazer o bem por conta disso. E a outra coisa que eu queria colocar é a história de Ló, que acho que muita gente pode não conhecer, que tem a ver com as histórias do Velho Testamento. Ló era sobrinho de Abraão, lá no comecinho do povo hebreu, porque Abraão é o pai de todo o povo hebreu. Então, Ló era sobrinho de Abraão e acompanhou Abraão em todo o seu deslocamento, sua saída de Ur, sua chegada a Canaã, até o momento em que eles começaram a ter algumas dificuldades, porque o rebanho cresceu muito e eles tiveram que se dividir, e Ló escolheu ficar numas terras próximos de Sodoma. Isso está no livro de Gênesis. E Abraão foi para outro canto, foi para perto de Jerusalém lá. E aí, o que aconteceu? Quando houve aquela confusão em Sodoma, que Deus, eles dizem sempre que Deus quis, Deus falou, Deus, o Velho Testamento é todo assim, né? Deus falava com as pessoas. Hoje a gente sabe, entendendo a doutrina, que era uma comunicação do plano espiritual junto aos homens. Então, Deus resolveu que Sodoma e Gomorra eram cidades onde a maldade era muito intensa, então resolveu castigar aquele povo. Isso tudo está na história em Gênesis, né? Como eu já falei. Aí, essas cidades foram destruídas e até por interferência de Abraão, Ló foi salvo com toda a sua família. Mas na história conta até, inclusive, que mandaram alguns anjos para salvar a família de Ló e todos os seus bens. E aí, Ló recebeu uma ordem de sair de lá, fugir de lá, sem olhar para trás. Que ele e sua família saíssem daquelas terras e nem olhassem para trás. E assim foi. Só que a esposa de Ló saiu de lá com a esposa e 2 filhas, que ele tinha 2 filhas. Aí ele saiu de lá e a esposa de Ló não se conteve de curiosidade e olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Essa é a história. Aí Ló chegou num outro lugar, no meio do deserto, se refez lá com as 2 filhas. Só que a esposa de Ló foi transformada numa estátua de sal. Essa é a história de Ló, que ela faz menção assim aqui, né? Que a gente deve se proteger, que ela fala fugir da perdição, que é a gente se proteger até o ponto de não deixar as dificuldades, as coisas negativas nos engolirem, nos dominarem, tomarem conta de nós, ou não nos expormos a essas dificuldades. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade de segurança bastante grande, eu dou sempre esse exemplo. Eu saio de carro, mas eu não ando com os vidros abertos, sempre com os vidros fechados, porque é uma questão de segurança. É aquela coisa assim, se a gente abre as janelas, abre
oportunidades, a gente dá oportunidades para que as coisas negativas nos aconteçam, a gente já está sujeito, não é? Então, se a gente ainda facilita, obviamente que a gente vai permitir que um desequilíbrio nos alcance. Então, quanto mais a gente puder se proteger desse desequilíbrio, quanto mais a gente puder se manter de forma inteira, de forma pronta, em prontidão para o trabalho do Senhor, mais a gente vai estar cumprindo com a grande tarefa que temos na encarnação como um todo, que é melhorar a nós mesmos. Que enquanto a gente se permitir viver dificuldades sem o cuidado devido conosco mesmos, nós estamos abrindo condições de atrasarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é importante que esse cuidado conosco comece aí, nessa defesa contra as dificuldades. E mais do que tudo isso é a maneira como nós vibramos em relação a isso. A maneira como nós emitimos vibrações através de pensamento, através de sentimento, através das nossas próprias atitudes, porque a maior defesa é a gente se manter conectado com o bem. Então, o tempo todo que nós conseguirmos verificar, focar e ter atenção na qualidade das nossas vibrações, mais facilmente a gente está trabalhando em prol da nossa defesa em relação à negatividade que campeia no mundo de forma geral. Não tem como a gente modificar isso, porque nós ainda estamos num momento evolutivo em que essas coisas estão presentes, em que a presença de todas essas dificuldades é justamente para que nós nos treinemos em estar cada vez mais próximos de uma vibração mais elevada. E acho que eu estou falando demais, desculpa. Não, tá bem. Não. Seria essa situação aí no caso da... Espera um minutinho, faz favor. Isto, o que ela falou tem um ponto que eu gostava de pegar, faz favor. É Sodoma e Gomorra, não é? E eu acho interessante que não é o acaso que aqui entra Sodoma e Gomorra, porque Coríntio está muito próximo de Sodoma e Gomorra, porque está perdido nas questões da sensualidade, nas questões, que é isso que no fundo ela está a dizer. Ela voltando, estando a casa ocupada já por outras pessoas, os homens que estarão lá lhe poderão corromper nesse sentido. Portanto, é bom que nós também tenhamos isto presente. Porquê? Porque muitas vezes nós temos tendência, e isto pegando naquilo que a Cátia disse, nós temos tendência aqui a colocarmos, não só a gente, como a Cátia deu o exemplo da criminalidade, não é? De abrir as janelas para que nos possa acontecer alguma coisa, mas nós também irmos para determinadas festas, para determinados locais, que nos colocam num nível de vibração menos positivo e que nos pode levar ao sexo em desequilíbrio e que leva depois a outros tipos de vícios que nos são muito nocivos para as nossas vidas e para os dos nossos, não é? Porque aquilo que a Cátia falou é de uma tremenda relevância, que é a questão da vibração. Porque a minha vibração influi na vibração daqueles que coabitam comigo, não é? Nós influenciamos mutuamente, não é só os espíritos do outro lado da vida, são também aqueles que estão connosco, porque nós somos espíritos, nós emitimos vibração. Então, se nós queremos paz no mundo, necessitamos fazer a paz dentro de nós e depois os nossos fazerem a paz também dentro deles próprios, para gerar que a nossa célula, que é a família da sociedade, seja uma célula mais sadia. Então, aquela situação que a Cátia deu como sugestão, que é manter sempre os nossos pensamentos elevados, é de tremenda importância, porque isto implica o quê? Selecionar os programas de televisão que nós vimos, selecionar o que nós consumimos em termos do dia-a-dia das conversações, né? Se estamos a ter conversações de maledicentes ou não. Isto é de tremenda importância, porque nós abrimos portas para que não somente nós baixemos a nossa vibração, e a nossa vibração é a energia, porque nós atraímos, e essa energia fica em nós e pode-nos fazer com que as nossas defesas baixem, e baixando as defesas, fisicamente ficarmos adoentados, não é? Mais facilmente vamos adoecer, mas também dá portas para as obsessões, para os nossos irmãos que estão do outro lado da vida,
porque, como disse a Cátia muito bem, nós estamos num planeta de provas e expiações em que impera mais o mal que o bem. O objetivo é passarmos a um que seja mais equilibrado, não é? Porque a regeneração não implica não ter o mal, como nos dizem em Evangelho, mas impera mais o bem que o mal, no sentido de mais equilíbrio, porque nós precisamos de nos equilibrar, não é? E nós próprios, se olharmos para nós, agora, fazendo uma análise de nós próprios, nós já não somos estes velhos homens que éramos, não é? À partida, nós temos uma luta entre o bem e o mal dentro de nós, mas já estamos mais um pouquinho à frente do que éramos atrás. Já não somos um licínio, em princípio, não é? Eu, a Cátia, e estamos a dizer assim, mas não deixamos de ter as nossas coisas menos boas dentro de nós, não é? Nós somos mais, talvez, mais próximos do Josdebe, em que temos ali aquela parte em que ainda sabemos que não devemos revidar, mas muitas vezes vem o pensamento a dizer contra aquela pessoa, não é? Ou vem a maledicência. E isto é importante nós compreendermos. E então peço desculpa eu ter interrompido, mas eu achei que aquilo que a Cátia disse é de tanta relevância e tão importante que deveria ser ressaltado. Bom, obrigada aos parceiros também da rádio que estão assistindo. Às vezes até esqueço de falar para todos vocês, viu? Muita gratidão. A gente vê esse estudo sendo levado para várias outras emissoras também. Muito obrigada a vocês de confiarem nesse trabalho. O que eu ia dizer sobre isso é exatamente esse conselho importante que a Sustânia dá para ela, que é o não olhar para trás, que vocês falaram, é porque ela não iria construir o futuro se ela olhasse para trás. Né? A intenção dela não era voltar para trás para pedir justiça, que foi o que aconteceu com o Jochebed. O que ela queria era ela acreditava que naqueles corações ainda tinha algum tipo de amor, algum tipo de compreensão para poder para ela poder dar algum seguimento na própria vida dela, ela pela inocência dela. E o conselho é: não olha para trás, vai para frente agora, constrói para frente, porque às vezes o passado não dá mais para mudar, principalmente você depende de outras pessoas que talvez dentro do seu entendimento, porque assim, ninguém é melhor que ninguém, mas dentro do seu entendimento naquele momento você não tem mais conversa. Então olha para frente, siga o seu caminho e pronto, constrói um novo caminho. E às vezes a gente fica martelando numa mesma situação, achando que aquilo vai mudar. Não, se não dá mais, constrói um novo caminho sem precisar romper contigo. Né? Quando eu digo romper contigo, principalmente quando envolve, às vezes, familiares, amigos, né? O trabalho, você muda o seu foco de visão. Eu acho que isso é o resumo desses ensinamentos dela, né? Posso ir, meninas? Sim. Tá, vamos lá. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza, em face do imprevisto da situação. Passado o momento, Sustânia levou a mão à fronte como a recordar uma providência oportuna e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã? Aquele amigo da estrada de Criseia? Ele mesmo foi informado de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Cássia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nestes últimos dias do seu único filho. Vamos parar aqui um bocadinho, está bem? Isto porque nós temos aqui um local, não é? Ouvimos falar de Coríntio, não é? E agora temos aqui um novo local que quer Cencreia. Cencreia é um dos portos cidades de Coríntio, ok? Que era o porto que fazia a ligação à parte do Oriente, ok? Portanto, há dois portos, um que fazia para a Itália e para a Europa, e que é o Liqueu, e há um outro, que é Cencreia, que é este onde eles habitavam próximos, né, estes nossos irmãos, que fazia a ligação à parte do Oriente. Portanto, só para nós termos aqui uma ideia de que existia neste local dois portos. Este porto, segundo a história, é um porto natural, que já tinha sido ocupado anteriormente. Portanto, não é uma coisa construída, é uma coisa natural que faz parte da natureza. Eu achei interessante vermos isto, que às vezes a natureza dá-nos aquelas coisas necessárias para nós podermos fazer o que nós precisamos, não é? Usando a nossa inteligência para fazermos o comércio. E eu queria pegar aqui um pouquinho no comércio, porque à partida parece-nos que o comércio é uma coisa negativa, porque muitas vezes o comércio leva a negócios que as pessoas utilizam não de uma forma tão correta, vamos dizer assim. Mas o comércio é muito importante, porque é isso que permite
o intercâmbio entre os povos. Num planeta de provas e expiações e num planeta primitivo, foi isto que levou-nos ao desenvolvimento da nossa inteligência. Portanto, o que ou seja, por si só, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, por si só, as coisas materiais não são negativas. O que é negativo é a forma como nós usamos essas coisas. Nós podíamos fazer esses negócios de forma justa, não é? Vamos pegar aqui um pouquinho para trazer para o nosso dia-a-dia. Vós estáis a ver neste momento uma guerra que é na Ucrânia, não é? Essa guerra na Ucrânia tem um impacto imenso em África. Porquê? Porque a Ucrânia é um dos celeiros do mundo, à par da Rússia. E então, o que é que acontece? A Ucrânia vendia para a ONU os seus cereais que permitiam ir matar a fome em África, que tem muitas dificuldades, como nós sabemos, até conseguir ter meios de sustento por causa das condições climatéricas e não só, tem outras coisas também. Então, neste momento, com isso, com a guerra, há também uma negociação, que nós temos vindo a falar na televisão, não é? Em que faz com que os russos estejam a negociar, a dizer, ok, vocês querem passar com estes bens para a África, mas têm que me dar, é isto, não é? Ou seja, vocês estão a reparar que bens que são essenciais para a sobrevivência da humanidade estão a ser usados negativamente por outras pessoas que não, por causa da sua capacidade de evolução neste momento. Então, isto é um aprendizado para nós. Porque o objetivo no futuro é a fraternidade. Então, se eu vivo num local em que eu tenho mais bens materiais, eu devo legar esses bens materiais para as zonas onde eles não existem. Isto é o futuro. Então é necessário e faz parte. É uma condição que nós necessitamos de trabalhar. Então percebamos isto, não é? Que aquilo que Corinto era tão apetecível, até pelo licínio, exatamente pelas suas condições deste tipo de comércio e da própria estrutura que ele tinha, não é? As coisas naturais que ele tinha, no sentido de querer riqueza, de querer poder, que é uma coisa que nos perde a todos nós. Mas é interessante, nós estamos a falar do mundo, será que nós não somos um pouquinho assim? Nós temos uma casa, o que é que normalmente acontece quando temos essa casa? A seguir queremos uma casa maior. Nós teremos um carro, que é mais do que suficiente, mas a seguir queremos um carro maior. Nós temos ainda isso. É isto que nós precisamos trabalhar ainda em nós, para não cairmos em às vezes procurar sonhos de querer um posto melhor. Não está errado queremos um posto melhor, não é isso que eu estou a dizer. Mas às vezes nos perdemos por aí, esquecemos de trabalhar o espírito, que é aquilo que nós viemos fazer à Terra, que é exatamente aquilo que a Abigail está a ser aconselhada a fazer, cuidar do seu espírito, não é? Que a Kátia falava há pouco. Então é fundamental nós termos isto presente. Então, vamos lá ver o que acontece a partir daqui. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Né, os anjinhos aparecendo no caminho dela, né? Olha lá. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte. Mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso e, decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o olhar causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir às comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas fixadas de longa data nas regiões de Acaia, ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. Raimã de Jeziel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro. Não reparava em si própria, no mísero estado de seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher,
Atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail, o grito de ambos revelava grande surpresa. Com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Jochedebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lacinante: meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sustênia lembrou-me vosso afeto, no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado, e Gisiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Vamos parar aqui um bocadinho. Normalmente, nós temos aqui uma situação que acontece muito no nosso dia-a-dia. Depois eu vou passar para a Cátia, porque é para não ser eu a falar de tudo. Que eu acho interessante, porque é assim que deve ser. O que eu acho interessante é que ela está doente, adoeceu, pelas dolorosas situações que ela passou, não é? Ela nem sequer se lembrou de si própria. Normalmente, quando nós temos os outros a sofrer, os nossos, quando nós temos um grande sofrimento nas nossas vidas, nós nem nos lembramos de comer, não nos lembramos de cuidar de nós, não, é porque entramos naquela situação específica. Quantas pessoas nós vimos hoje em dia cuidando dos seus familiares que estão doentes e depois, quando nós vamos reparar, elas adoecem a seguir a eles partirem? E porquê é que isso acontece? Acontece porque elas não cuidam de si próprias, nem têm tempo para isso. E aqui há um ponto que eu gostaria muito de trazer isto presente para nós, que é, não é só responsabilidade da mulher cuidar do marido, ou do marido cuidar da mulher, ou da filha cuidar do pai, ou do pai cuidar da filha, assim sucessivamente. É de todos os que fazem parte da família. E normalmente costuma recair sobre uma única pessoa. E é suposto nós minimizarmos e ajudarmos a cuidar, para ser uma coisa mais família. Porque a família é isso. Não é? Nós não estamos juntos por acaso, nós estamos juntos para não só aprendermos a amar. E como é que nós nos aprendemos a amar? Pela solidariedade, pela fraternidade, pela caridade, uns para com os outros. Porque isto é amor. É eu minimizar o sofrimento da minha mãe, minimizar o sofrimento do meu pai, e eles me ajudarem mutuamente. É este o objetivo. O meu irmão, né? Estou a dar aqui exemplos, pode ser uma avó. Eu estou a dar aqui exemplos. É isto. E muitas vezes recai sobre uma única pessoa. E acham que essa pessoa é que tem a obrigação. E não, todos nós, porque nós somos todos família. Família espiritual. Somos todos filhos de Deus, temos todos a mesma obrigação. Mesmo que não seja um familiar nosso, é um vizinho que está em necessidade, temos a obrigação de cuidar. Seja um amigo, temos a obrigação de cuidar. Porque é isto que é o objetivo, de nós aprendermos a amar. Jesus, governador espiritual do nosso orbe, o ser mais puro que habitou a Terra, segundo o livro dos Espíritos, ele não necessitava de reencarnar aqui na Terra. Ele reencarnou por quê? Para nos cuidar a todos nós, sua família espiritual, milhões, bilhões de pessoas, e que ele veio dar o exemplo. Então, é este o objetivo. Claro que nós não estamos num patamar de um espírito puro, nós estamos, como estava há pouco a dizer, no segundo patamar, né? de provas e expiações, de estar a passar para o terceiro, de regeneração. Ainda temos muitos felizes até chegarmos a espíritos puros. Mas convém que nós compreendamos que temos que fazer, pelo menos, no estágio evolutivo em que nós neste momento nos encontramos, já temos a obrigação de fazer pelo menos isto, minimizar o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Kátia? Eu entendo que quando as pessoas se encontram sob grandes pressões emocionais, elas acabam afetando também a condição física, diminuindo a sua imunidade, diminuindo a sua capacidade de reagir fisicamente diante das situações. Então, acaba onerando muito o corpo físico quando estão em condições emocionais de muita tensão também. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com a Abigail. Ela acabou sentindo fisicamente a tensão e a pressão toda emocional que ela sofreu. E acho que, em relação aos cuidados da família,
teoricamente, tudo isso que a Sônia falou é o ideal, não é? O ideal seria que nós nos comportássemos como família realmente. Mas eu entendo que as pessoas têm tantas dificuldades ainda, principalmente aqueles grupos que são reunidos em famílias terrenas, que essa situação de que um acaba assumindo os cuidados dos outros é muito, muito mais comum do que uma situação em que as pessoas dividem os cuidados. E entendo que essa situação de divisão de cuidados, divisão de responsabilidades, é realmente o que devia acontecer. Mas é muito difícil que nós cobremos do outro uma postura que nós consideramos ideal, porque cada um de nós tem uma visão da verdade, cada um de nós tem uma visão da situação diferente. E nós não temos acesso ao que o outro vê, ao que o outro sente, ao que o outro pensa. A gente só consegue mudar, a gente só consegue ter acesso e fazer a transformação real na gente mesmo, não é? No que nós fazemos, no que nós sentimos, no que nós pensamos. Então, é muito difícil a gente conviver nessas situações. Eu acho que cada um de nós já deve ter passado, ou na própria vida, ou com alguém próximo, né? Ou com o vizinho, sei lá. Mas isso é uma situação muito comum. Conforme a gente vai vivendo um pouco mais, essas coisas vão sendo muito reais e muito, muito factíveis na nossa vida. E é muito difícil a gente conseguir mudar a visão das pessoas para que essa situação ideal aconteça. O que mais das vezes acontece é você cumprindo a sua tarefa como ser humano, como cidadão responsável por aqueles à sua volta, sendo a pessoa que assume tudo por conta de outras pessoas se sentirem exoneradas de qualquer responsabilidade diante da sua atitude de tomar conta. E as mais das vezes, as pessoas ainda entendem que aquele que se colocou à frente para cuidar, para se responsabilizar, para minimizar a dor do outro, é alguém que é muito arrogante, se coloca à frente porque acha que é melhor que os outros, e por aí afora. Acho que essa é uma situação muito comum, que a gente vê demais. Aqui no Brasil, a gente vê muito isso, e é muito difícil mudar, porque depende de uma condição de mudança recíproca. Não consigo, eu que estou cuidando, não consigo mudar a cabeça daquele que não cuida. E não é porque eu não mudo a cabeça daquele que não cuida que eu vou deixar de cuidar para ver se o outro vai cuidar. Sabe, é uma situação que emenda uma na outra. E entendo que tudo isso só vai acontecer de verdade, essa situação ideal só vai se acomodar, existir mesmo no planeta, nas famílias, quando todos nós mudarmos os nossos pensamentos a respeito de como é que nós vemos o outro, né? Como é que nós entendemos a nossa função aqui na Terra, como é que nós entendemos a vivência do amor, porque isso é a vivência do amor, é o nosso próximo, né? Amar a quem? Ao seu próximo com a si mesmo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso assim, mais ou menos claro na nossa cabeça, para que a gente não perca ainda esse impulso de ajudar. Porque ninguém faz, então também não vou fazer. Não, que a gente faça, mesmo que sejamos taxados como pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, vaidosas, que querem saber mais que os outros. Ela acha que sabe mais que os outros, que é melhor que todo mundo, por isso que ela vai lá e faz. Que a gente não se incomode com esse tipo de pensamento, mas que nós coloquemos em ação a nossa vontade de ajudar, o nosso propósito de servir, independente do que as outras pessoas pensam de nós. Que nós tenhamos a nossa consciência diretamente ligada com Deus, porque é a Ele que devemos qualquer tipo de satisfação, a mais ninguém.
Que assim seja. É Exato. mesmo o que eu estava a dizer, porque eu estava a cobrar de nós, não é dos outros. Eu estava a Sim. dizer que nós já temos a obrigação de compreender que é esse o caminho. Independentemente do outro não fazer, nós temos que fazer, porque a nossa consciência diz-nos que temos que fazer. Agora, convém é que nós não também observemos que muitas vezes nós já temos o conhecimento, não é? E mesmo assim colocamos no outro. Porque Mas nós temos muito essa tendência. E não é isso que nos é esperar, é esperar que nós façamos também. E é nesse sentido. Mas a Cátia tem razão, estamos num planeta de provas e expiações. Mas aí Portugal não é diferente do Brasil, temos o mesmo problema. Okay. Que bom saber. concordo aqui uma brasileira em Portugal. Mas assim, isso vou até ressaltar isso que a gente falou, lembra o que eu não sei se teu nome é esse, acho que é Titi Fana, ou Titi, deve ser apelido, Fana alguma coisa, mas Titi Fana, ela comenta, né? Que agradece a vivência desses espíritos, né, que estão narrando para a gente essas oportunidades para que possamos aprender. Né? A gente está com pouco tempo aqui agora, então mas dá para o tempo da gente terminar aqui a leitura para depois começar já no terceiro capítulo. No livro Paulo Estevão, a gente vai ver mais para frente, não é spoiler nem nada, mas a gente vai ver o tanto que a gente vai aprender, viu, Titifana? Quanto a gente pode aprender com o próprio Paulo? É que ele ainda não entrou na história. Vamos lá. Soluçante. Não, a Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nos vamos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos 2 amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. Eu acho que isto é tão lindo. Eu estou com os meus olhos meio com lágrimas, porque por mais que eu não queira é assim. Porque, reparem, um filho partiu para o outro lado da vida. Uma filha perdeu um pai, já tinha perdido uma mãe. E no momento mais necessário, a providência divina juntou-os para de alguma forma minimizar a dores, quer de um lado, quer do outro. Não é? E nem todos nós temos essa capacidade, como disse muito bem a Cátia, de fazer o que estes nossos irmãos no meio da dor estão fazendo, que é acolher alguém que eles já conheciam a Abigail, não é? Portanto, também nós vamos pensar sobre um conceito espírita que eles não devem ser só desta vida conhecidos, deve haver outras coisas para trás que a gente desconhece, mas é interessante perceber que eles tiveram esta abertura e disseram, ok, o meu nosso filho partiu, então nós vamos tratar-te como filha. E existem muitos, e eu vou dizer isto porque isto amanhã é o dia da mãe, e peço desculpa pela minha emoção, há muitas mães do outro lado da vida, e há muitas mães aqui, neste local onde nós estamos encarnadas, é que os seus filhos já partiram. E uma das tarefas mais lindas que o Chico Xavier fez na sua vida foi as cartas para as mães, que consolaram os corações das mães e dos pais. Porque saber que a vida continua, saber que o filho está vivo do outro lado da vida, é a maior bênção da doutrina espírita. Porque, como dissemos há pouco, as mães amam, e amam tanto, que para ver um filho partir para o outro lado da vida não é tão fácil, porque é uma parte delas que parte, na realidade, porque é uma doação a esse ponto. Então, que nós possamos, neste momento, que vamos terminar, porque estamos quase, lembrarmos das mães que perderam os filhos e dos filhos que perderam as mães. Porque a mamãe faz sempre muita falta. Uma mãe é um porto de abrigo.
Como eu disse, há exceções, mas a maioria não é assim. É um porto de abrigo. É alguém que está lá e que nós sabemos que podemos contar. Podemos até ser os espíritos mais rebeldes, mas elas estão lá. E isto é que é a realidade. E ter isto presente sempre, de que nós podemos amar os filhos dos outros quando os nossos partem. E houve muitas mães que criaram obras sociais através exatamente desta inspiração, de receberem aquelas cartas, de perceberem que os filhos estavam vivos e pegaram naquilo e foram fazer obra no sentido de ajudar outros que estavam em grandes necessidades e também perderam os seus pais. Então nós podemos, neste momento, se quisermos, abraçar-nos mutuamente no sentido de nos ajudarmos nas dores grandes. Porque, como dizia o Chico, a saudade fere nos dois mundos. Então nós, como espíritas, sabemos que a vida continua, mas não deixamos de ter saudade. Ela faz parte de nós. Mas podemos usar essa saudade no sentido positivo, no sentido de fazer algo em prol do nosso filho que está do outro lado da vida, cuidando dos outros, de alguma maneira, não é? Da mesma forma que um filho pode fazer isso, cuidando dos pais e das mães que já não têm quem possa cuidar deles. É só essa a mensagem que eu queria deixar. Kátia, sua mensagem também. Eu acho que isso que a Sônia falou é um passo muito grande de resiliência que as pessoas têm. A dor, muitas vezes, é o trampolim para que a gente transforme a nossa condição de sofrimento em grandes atitudes humanitárias, atitudes de benevolência, de bondade e de grande caridade. E acho que nenhum de nós está isento dessa situação. E quando nós temos essa condição de elaborar, de conhecer, de compreender que a dor pode ser para nós um grande trampolim de transformação, nós seremos cada vez mais capazes de amar. Porque é o amor que transforma. A dor só nos mobiliza para o amor, né? E acho que essa grandeza do amor materno, ela se expande através da prece. Como o Chico disse, como você falou, um coração, uma prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Então, que nós possamos, nesse Dia das Mães, orar por todas as mães que já se foram, todos os filhos que carecem de uma mãe, e todas as mães que ainda estão por aqui e carecem do filho para acolher nos seus braços. Que essas dores sejam transformadoras para todas as pessoas e que nós possamos orar como mães no mundo a arrebentar as portas do céu, acolhendo todos esses seres a quem falta aquele pedaço que já se foi, quer seja a mãe, quer seja o filho. Que nós possamos unir os nossos corações através de uma prece sentida no Dia das Mães. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Muito obrigada. Nós vimos aqui hoje o início de uma nova família, uma família diferente, que não é uma família biológica, né? Nós agora vamos entrar em Jerusalém, capítulo 3, que vai falar sobre uma família constituída por Ruth, Zacarias e Abigail. Mas é uma família que não é biológica, mas é uma família que se uniu pelo amor, né? E a nossa oração agora para arrebentar as portas do céu vai ser musicada novamente para essa nossa mãe. É quase uma história, é uma oração mesmo, é um pedido. Que é a Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz.
conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Desejo a todas vocês, mães maravilhosas, um feliz Dia das Mães. Obrigada a todos, obrigada, Kátia, por estar conosco hoje. Te aguardamos agora o mês que vem, e a semana que vem nós vamos ter a nossa querida Renata Gonçalves dando continuidade no livro, a partir do capítulo 3, Jerusalém, parte 1 ainda, tá bom? Sônia, um abraço, e a todos vocês, Kátia, parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada. E a todas as mamães do mundo, muita luz para vocês, que o manto de Maria cubra todas vocês no momento de tristeza, de seguranças, fortalecendo para que vocês façam aquilo que se comprometeram a fazer quando assumiram a maternidade. Sejam mães. Obrigada e até a semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.